Olá, seguidores do blog e da página Maria Eunice Souza, Astrologia Psicológica. Nós vamos conversar agora sobre a lunação de Câncer, que começa com essa lua nova acontecendo na quinta-feira, dia 12 de julho, às 23h48 no horário de Brasília e às 3h48 no horário de Lisboa. Essa lunação também é um eclipse parcial do Sol, e esse eclipse abre a segunda temporada de eclipses do ano. Essa temporada de eclipses tem 3 eclipses. O primeiro é esse do dia 12 de julho, em Câncer. O segundo eclipse é um eclipse lunar, acontecendo a 4 de Aquário, no dia 27 de julho. E o terceiro e último eclipse é um eclipse parcial do Sol, novamente, acontecendo a 11 de agosto a 18 de Leão. Voltando então a falar da lunação de Câncer. Então, essa lua nova inaugura o ciclo de Câncer, um ciclo que vem nos convidar a olhar mais de perto para os nossos laços familiares, para como nós criamos nossos vínculos afetivos, nossos vínculos amorosos, como nós olhamos, cuidamos e nos relacionamos com a nossa família, o que representa o lar para nós, a casa, tanto a casa em que nós moramos, o prédio físico, quanto a ideia de lar que cada um de nós traz no coração. Por isso mesmo eu estou aqui conversando com vocês direto da minha cozinha, num ambiente extremamente familiar. Bom, voltando a falar de Câncer, Câncer também é um signo que nos remete a honrar os nossos sentimentos, a cuidar dos nossos sentimentos, a olhar mais para o nosso coração, para as nossas necessidades emocionais, para a necessidade de criar vínculos, também olhar para as nossas dependências, sejam elas dependências concretas, físicas, no sentido de precisar de coisas práticas e básicas na nossa vida, sejam as dependências emocionais. E Câncer sendo também um signo que traz presente o arquétipo da mãe, do bebê, do parto e da parteira, de cara essa alunação já vem nos convidar, já vem nos perguntar o que é que nós vamos parir de novo na nossa vida. Então é uma alunação que nos convida a dar à luz, trazer algo novo à luz na nossa vida. O que é que nós vamos trazer à luz? O que é que nós vamos parir de novo que pode transformar a nossa vida, que pode melhorar as nossas respostas emocionais, que pode melhorar, que pode transformar positivamente a forma como nós vivemos as nossas relações familiares, a forma como nós vivemos os nossos vínculos afetivos, a forma como lidamos com as nossas dependências. E aí, falando especificamente dessa alunação, a Lua se renova a 20 de Câncer. Os aspectos que a Lua faz ao se renovar é principalmente uma oposição muito próxima a Plutão. E essa oposição já nos alerta para o tema da transformação, o tema de uma morte acontecendo, de nós precisarmos confrontar o que é que precisa ser eliminado da nossa vida, ou no mínimo reciclado, transformado, renovado, para que possa renascer de alguma maneira. Então, Lua e Sol fazem oposição a Plutão, exatamente no dia 12. É o dia em que o Sol faz essa oposição também a Plutão, que convida a nos olharmos internamente, a olharmos os nossos propósitos mais elevados, mais pessoais, mais significativos. Como é que nós estamos realizando esses propósitos? O que é que precisa talvez ser alterado nesses propósitos? Onde é que precisamos transformar, renovar nossas atitudes pessoais? Então, essa oposição a Plutão é o aspecto mais importante dessa alunação. E fala também da possibilidade de
termos que lidar com algum tipo de crise muito importante na nossa vida, especialmente uma crise que tem a ver com as questões familiares, com as questões dos afetos. Como Plutão está em Capricórnio, né, nós temos ativado esse eixo Câncer-Capricórnio, que é o eixo da família versus sociedade, da dependência versus autossuficiência, e todos esses temas ficam então muito ativados nesses dias para nós. Lidarmos com nossa dependência de uma forma madura e nos direcionarmos em rumo a uma autossuficiência, a transformarmos esses nossos vínculos para que eles sejam mais maduros e mais saudáveis. Nesse mapa da alunação, nós também temos a Lua, além de fazer uma oposição a Plutão, nós temos um grande trígono acontecendo no elemento água. Porque, além de Lua e Sol fazerem oposição a Plutão, Lua e Sol também fazem um trígono a Júpiter em Escorpião, que já está direto. Júpiter voltou ao movimento direto no dia 9 de julho. E Lua e Sol também fazem um trígono a Netuno em Peixes. Júpiter também está em trígono a Netuno. Então, nós temos formado um grande trígono em água envolvendo essa alunação. Esse grande trígono nos convida ainda mais fortemente a olhar para os nossos sentimentos, a buscar uma vivência não somente mais amorosa das nossas relações familiares, mas também uma vivência que seja significativa, tanto no plano espiritual quanto no plano da proximidade com as pessoas. E de desenvolvermos também a compaixão, a empatia. Então, temos um grande trígono em água envolvendo Sol e Lua, Júpiter e Netuno, que vem pedir que a gente trate com mais carinho essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, ao invés de simplesmente descartá-los, ao invés de simplesmente negá-los, às vezes porque eles são muito complicados. Outra coisa, outro grande trígono interessante que temos nessa alunação é Vênus, que acabou de entrar no signo de Virgem, faz trígono a Saturno, que ainda está retrógrado em Capricórnio, e a Urano, que avança pelo começo do signo de Touro. Então, Vênus está conectada com Urano e com Saturno, dois planetas que são naturalmente opostos. E Vênus, nessa posição, forma então esse grande trígono de terra, nos convidando a olhar nossas relações afetivas, amorosas, com mais realismo, com mais pé no chão, com mais simplicidade também. Nos convida a diminuir as nossas expectativas, os nossos idealismos exagerados. E vem também nos convidar a ter um equilíbrio entre esse realismo, entre essa necessidade de olhar para as coisas como elas são, de buscarmos estabilidade, de buscarmos segurança, mas ao mesmo tempo de não nos limitarmos demais por causa disso, de não ficarmos estagnados nas nossas relações, de sermos capazes, de termos ousadia, de sermos capazes de modificar as coisas também quando isso se faz necessário. Então, quando a gente tem Saturno e Urano em harmonia, a gente pode ter essa capacidade de conjugar o melhor de dois mundos, o melhor do que já vivemos, da nossa tradição, daquilo que já existe, do que é velho, do que é testado, com aquilo que precisa ser reformado. A gente pode melhorar as coisas sem precisar destruí-las no processo. Então, podemos conjugar velho e novo de uma forma bastante harmoniosa. E, especialmente, a gente consegue olhar para os nossos relacionamentos afetivos, ver aquilo que precisa ser mudado, ser renovado, ser sacudido,
sair da rotina, sair do previsível e trazer elementos mais frescos, elementos novos, trazer novidades dentro dessa relação, sem que a gente precise levar uma pedrada na cabeça, vamos dizer assim. Então a gente consegue fazer essas mudanças de uma maneira relativamente harmoniosa e tranquila. A oportunidade está aí. Será que a gente vai pegar? Por quê? Grandes trígonos têm essa fama de serem um pouco preguiçosos. A gente confia que eles estão lá disponíveis e muitas vezes a gente não acaba não utilizando. Então, depende de nós. E voltando então a falar do eclipse, então, como eu disse, essa alunação, além de inaugurar o ciclo de Câncer, por ser a lua nova de Câncer, também é um eclipse parcial do Sol. Esse eclipse ele pertence a uma família. As famílias de eclipse são chamadas séries Saros. Essa série Saros a que pertence esse eclipse é a série Saros solar 117. Essa série Saros se iniciou em 24 de junho do ano 792. É uma série que começou em Câncer, com a lua nova acontecendo em conjunção a Júpiter. Então, Júpiter também estava presente fortemente no mapa inicial dessa série Saros que está sendo ativada agora. Os eclipses, como eles acontecem em famílias, nós temos eventos de cada família acontecendo a cada 18 anos e 11 dias. Então, a última vez que tivemos um eclipse da série Saros solar 117 acontecendo foi em julho do ano 2000. Bom, o que nos diz essa série Saros? Nessa série, nós temos vários aspectos tensos. Nós temos uma análise da doutora Bernadette Brady, que é uma astróloga radicada no Reino Unido e que é especialista em eclipses. E ela nos diz que essa é uma família de eclipses bastante difícil, pois representa notícias infelizes a respeito de amizades e de relacionamentos. O indivíduo pode ter que lidar com a ideia de separações ou términos de relações. Contudo, embora o quadro pareça sombrio, enquanto as manifestações do eclipse se fazem notar, os resultados reais podem, no final, ser bastante positivos. Logo, a gente percebe que o que precisa ser feito e podemos adotar uma ação rápida que traga bons resultados. O tema dessa família de eclipses é sobre relações pessoais, é o que diz a doutora Bernadette Brady. E então, esse é um eclipse bastante tenso, bastante difícil, porque além de nós termos já essa oposição a Plutão no mapa do eclipse atual, esse eclipse pertence a uma família que já é difícil, que já traz esse tema de separações, de tensões nos nossos relacionamentos. Então, nós precisamos olhar com muita honestidade para todas as nossas relações, e particularmente as relações afetivas ou relações de amizades, e verificar onde é que as coisas se estagnaram, onde é que precisa haver alguma modificação e nós já voluntariamente fazermos essas alterações. A última vez que houve um eclipse nesse grau do signo de Câncer foi no dia 13 de julho de 1999. E a última vez que houve um eclipse da série Saros 117 foi 1º de julho do ano 2000. Então, se você está curioso com como é que esse eclipse pode se manifestar na sua vida,
dá uma olhada no passado, verifique o que estava acontecendo lá em julho de 99 e em julho do ano 2000, e você vai ter uma boa ideia dos temas que esse eclipse pode acionar para você. As pessoas que têm planetas pessoais ou ângulos entre os graus 15 e 25 dos signos cardinais, os signos cardinais são Câncer, Libra, Capricórnio e Áries. Então, pessoas que têm planetas pessoais ou ângulos entre esses graus podem sentir os efeitos desse eclipse de uma maneira mais intensa. Bom, voltando então ao que eu falava, ainda falando do tema desse eclipse, por que a doutora Bernadette Brady faz essa análise dessa família de eclipses? Porque lá no primeiro mapa que iniciou esta série, nós temos o Sol e a Lua em conjunção a Júpiter, que a princípio seria muito auspicioso, Júpiter exaltado no signo de Câncer, mas essa tripla conjunção de Lua, Sol e Júpiter em Câncer está no ponto médio de Marte, entre Marte e Urano. Então aí nós já vemos uma tensão. Urano geralmente representa cisões, separações, cortes abruptos. E isso já nos chama a atenção para o fato de que nós temos atualmente Marte em Aquário, retrógrado em quadratura a Urano. Então, esse primeiro eclipse já vem enfatizar esse tema da quadratura Marte-Urano. Outro aspecto interessante é que Mercúrio também está no ponto médio entre Vênus e Saturno. Vênus e Saturno também tem a ver com separações, tem a ver com dificuldades nos relacionamentos. Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, por aí a gente já vê que pode haver algumas dificuldades, algumas coisas vindo à tona quando a gente não andou prestando atenção no que quer que esteja acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente se faz de besta, não é? A gente finge que não viu, porque no fundo a gente não quer confrontar. Pois é, durante períodos de eclipses não tem como nós fugirmos das coisas. Elas explodem na nossa cara, quer queiramos ver, quer não. Então, prepare-se. Outra coisa extremamente interessante nesse mapa da série Saros 117 é que Plutão está a 24 de Capricórnio no mapa desta série. E é muito significativo porque atualmente Plutão está novamente trafegando o signo de Capricórnio. Não exatamente no grau 24, mas chegando lá. Plutão está a 20 de Capricórnio. Então, somando tudo isso, né, as configurações atuais do céu, de certa maneira, também acionam bastante o mapa original da série Saros 117 e enfatizam esse tema, um tema de nós termos que lidar com algumas crises nas nossas relações, que nos obrigam a crescer, que nos obrigam a amadurecer, que nos obrigam a lidar com as nossas dependências infantis, que nos obrigam a ser mais maduros, mais autossuficientes, e também que nos convidam, como eu disse no início, a parir alguma coisa nova, algum filho criativo que venha nos ajudar a dar novo sentido à nossa vida. E para nós concluirmos, então, a nossa análise dessa alunação e desse eclipse parcial do Sol, vamos olhar o que nos diz o símbolo sabiano para esse grau de Câncer. A alunação acontece a 20
no grau 20, alguns minutos de câncer, desculpem, eu esqueci de anotar o grau exato, e tecnicamente esse grau já é o grau 21 de câncer. Então, qual é a imagem que o símbolo sabiano nos traz para esse grau de câncer? A imagem é uma cantora famosa prova o seu virtuosismo durante uma performance de ópera. Deni Rudyard, estudioso dos símbolos sabianos, nos diz que o tom principal desse símbolo é a recompensa emocional que acompanha a excelência cultural. E aí, quando a gente vai analisar esse símbolo, a gente precisa lembrar primeiro da imagem que ele nos traz. Uma cantora de ópera. Ópera é uma performance cultural e artística que principalmente traz presente a grandeza da expressão emocional. De modo geral, as óperas são muito dramáticas, elas contam epopeias, elas falam de tragédias, algumas falam de situações cômicas também, é claro, mas de um modo geral, elas contam uma história trágica, que geralmente é contada de uma maneira exacerbada no sentido emocional. Então, as cantoras de óperas famosas, aquelas que atingiram a sua excelência, elas também são chamadas de primadonas, as cantoras principais. E a gente também usa essa imagem da primadona como alguém dramático, alguém que exagera nas emoções, porque a ópera traz isso, esse exagero que está a serviço de uma catarse, de um trabalho emocional. A ópera também, como expressão cultural, ela é uma expressão das mais elevadas, né? É uma performance que geralmente é muito erudita. As óperas, elas costumavam ser cantadas principalmente em latim, não somente em latim, mas de um modo geral, são peças consideradas muito eruditas. Então, por aí a gente já vê que nós estamos falando de uma expressão cultural extremamente refinada, uma expressão dos sentimentos através da cultura. E Câncer vem falar exatamente dessa expressão dos sentimentos, de nós darmos à luz alguma coisa criativa, de expressarmos a nossa criatividade, e para isso as nossas emoções, os nossos sentimentos são o fermento, são o adubo principal da expressão dessas emoções e desses sentimentos. Então, a partir de tudo que nós sentimos, nós criamos algo que é emotivo, que é significativo para a comunidade, que vem representar algo que é também comum a todas as pessoas que estão no mundo. É esse o papel do poeta. Aliás, o poeta é um dos arquétipos de Câncer. O poeta coloca em palavras inteligíveis aquilo que todos nós sentimos, mas não conseguimos traduzir porque estamos envolvidos demasiadamente com as nossas próprias emoções. Bom, voltando então a olhar para esse símbolo sabiano, Linda Hill, que é uma astróloga australiana que também é estudiosa dos símbolos sabianos, nos diz que esse símbolo indica a habilidade, a capacidade da pessoa de expressar os seus talentos. E esses talentos, essas habilidades e capacidades, ou os seus limites, serão testados. Então, para que a gente possa lidar adequadamente com essa situação, nós precisamos abrir o nosso coração verdadeiramente, deixar para trás as nossas inibições
enquanto as outras pessoas ao nosso redor abrem mão também dos seus julgamentos. Então, esse tipo de postura pode agradar àqueles que estão escutando a nossa performance ou a expressão desses sentimentos, e pode permitir que as outras pessoas se sintam satisfeitas. Então, mesmo no lugar que está ruidoso, com muitas vozes falando ao mesmo tempo, ainda haverá oportunidade, ainda haverá maneiras de que uma dessas vozes em especial seja ouvida. Essa voz é a sua própria voz ou é a voz de uma outra pessoa? Então, às vezes, a Linda Hill diz, às vezes a prima dona demanda mais atenção do que ela realmente merece. Às vezes, ela realmente está precisando dessa atenção. Qual é o caso na nossa vida? Ter uma voz alta e gritar diante das pessoas, fazer aquele grande drama, aquele grande teatro, transformar a nossa vida ou a situação em que a gente está vivendo num grande drama mexicano, é algo que qualquer um pode fazer, mas pode ser extremamente desagradável para quem está ao nosso redor e também pode criar um desequilíbrio nas nossas relações e destruir completamente a harmonia do grupo, a harmonia familiar, a harmonia dessa relação em que nós estamos inseridos. Então, nós precisamos prestar atenção à maneira como nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dificuldades, prestar atenção para que isso seja verdadeiro com o que nós estamos sentindo e não seja exagerado para atrair uma atenção negativa. Então, às vezes, as nossas queixas infantis são legítimas e nós precisamos expressá-las realmente, mas às vezes são apenas birras infantis e nós vamos apenas aparecer como fedelhos irritados que só merecem ficar de castigo. Qual é o nosso caso? Só a gente pode saber. E aí, concluindo, muitas vezes, elevar a nossa voz para fazer ouvir a nossa mensagem pode ser bastante importante e pode também ser bastante compensador. O que nós precisamos nos lembrar, a Linda Hill nos diz, é que todos nós temos talento que nos distinguem das outras pessoas. Talentos que nos fazem únicos, que nos fazem singulares. Às vezes, esses talentos e habilidades não são assim tão óbvios, tão escancarados. Mas, de qualquer maneira, dentro de nós, eles são significativos e eles descrevem também muito do nosso caráter. Então, essa é a imagem do símbolo sabiano, essa é a reflexão que esse símbolo sabiano vem nos trazer. A expressão dos nossos sentimentos está se dando de forma adequada, de forma genuína, de forma que honra o que nós estamos realmente sentindo, ou nós estamos usando as nossas emoções, traindo essas nossas emoções para atrair uma atenção desonrosa. Então, precisamos olhar para isso com muito cuidado. Que essa lua nova, então, que esse ciclo de Câncer venha nos ajudar a honrar os nossos sentimentos da forma mais digna, mais especial e mais amorosa possível.
que nós tenhamos a capacidade de tomar as melhores decisões dentro das nossas relações, da nossa vida doméstica, da nossa vida familiar também. Que a gente seja capaz de deixar ir o que precisa ir, para que a gente abra espaço para que coisas novas nasçam, que a gente também tenha coragem de parir uma vida nova, de trazer à luz algo novo, que não só enriqueça a nossa vida pessoal, mas que também dê frutos no nosso entorno, naquela comunidade em que nós estamos inseridos. Um ponto de atenção. Como eu sempre digo, a lua nova representa um ciclo novo, mas o dia da lua nova não é um dia favorável para começar nada novo. A lua está escura. A lua, quando está muito próxima do sol, ela é chamada combusta. Não tem objetividade. A lua está completamente imersa nos raios solares. Então, lua e sol em conjunção, nós estamos afogados na nossa própria subjetividade, não temos clareza para ver nada fora. Além disso, nessa lunação, logo depois que se renova, a lua se torna vazia. E quando a lua está vazia, é mais um ponto de atenção de nós não tomarmos decisões importantes, decisões significativas, também porque nós não temos segurança dos desdobramentos dessas decisões ou daquilo que a gente começa nesta fase. O ideal é nós darmos inícios aos novos projetos, começarmos as nossas coisas a partir do terceiro dia depois que a lua se renova. Eu desejo a todos vocês um excelente ciclo de Câncer, desejo a vocês também uma ótima lunação, um ótimo eclipse. E uma outra coisa, um outro conselho que a gente dá durante esse período. Com este eclipse acontecendo, esse eclipse parcial do Sol, como eu disse no início, esse eclipse abre a temporada final de eclipses do ano. Temos 3 eclipses, essa temporada se fecha em 11 de agosto. Durante todo este mês, de 12 de julho a 11 de agosto, nós temos uma atmosfera muito especial. Períodos entre eclipses são períodos muito especiais, eles tendem a ser um pouco mais tensos, as coisas tendem a ficar um pouco mais fora de controle. Eclipses também têm essa função de mudar ciclos. Nós fechamos alguns ciclos e iniciamos outros. E neste período, como eu já frisei em textos e em outros vídeos, durante todo esse período nós teremos Marte retrógrado em Aquário, fazendo quadratura a Urano em Touro. Então, este período está particularmente tenso, especialmente no final de julho, quando teremos o eclipse lunar a 4 de Aquário. Esse eclipse acontece em conjunção a Marte retrógrado, em conjunção ao nodo sul da Lua, em quadratura a Urano, em oposição ao Sol, numa quadratura ampla a Júpiter em Escorpião. Então, é um período bastante peculiar, é um período bastante tenso. Todos nós precisamos cuidar muito dos nossos humores, do nosso temperamento, da contenção das nossas emoções, para que a gente não entre na ansiedade coletiva, para que a gente não embarque nos medos, nas ansiedades do mundo lá fora e, consequentemente, a gente entre numa onda um pouco destrutiva. Períodos de Marte retrógrado, eu falo sempre, são períodos para a gente exercitar a paciência, a tolerância, o deixa disso. Então, nós ganhamos muito se relevarmos picuinhas, sabe? Aquele período em que a gente precisa deixar muita coisa para lá. Tem coisas que realmente não valem a nossa paz, não valem a nossa tranquilidade. Então, a ordem do dia para esse período é paciência, tolerância,
cautela, nada de agir de forma impulsiva, nada de ir na reação automática. Respire 1, 2, 3 vezes, conte até 10 antes de comprar brigas desnecessárias. É o melhor que nós podemos fazer. Porque uma coisa que eu estou dizendo para todos os meus clientes que têm seus mapas afetados por esses eclipses é isso. Um eclipse, quando nas temporadas de eclipses, a gente tende a reagir de uma forma um pouco diferente. Nos períodos de Marte retrógrado, ainda mais em quadratura a Urano, a gente fica meio que como fio desencapado, o pavio fica bem curtinho mesmo. E nesse estado, quando algo acontece e nos tira do eixo, a tendência é nós reagirmos de forma muito impulsiva, geralmente destrutiva, de forma precipitada. Por quê? Porque a gente está fora do nosso eixo. Em contrapartida, se nós conseguimos cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas emoções e sentimentos, se a gente consegue conter essa ansiedade, essa inquietude, e na hora que algo sai diferente do esperado, na hora que algo sai do controle, a primeira coisa é que nós não vamos reagir de forma impulsiva. Então a gente consegue respirar fundo, contar até 10 e a gente olha para a situação que se desenha diante de nós e a gente consegue perceber quais são as opções que nós temos para contornar essa crise. Então a gente olha, analisa e fala: bom, o que eu posso fazer aqui agora? E nesse estado de consciência, ao invés de simplesmente reagir e piorar a situação, a gente consegue manter a cabeça fria e ver qual é a melhor opção. E talvez a gente consiga contornar a crise toda e talvez até ter um bom resultado no final. Então, o fator decisivo somos nós. Como é que nós gerenciamos as nossas emoções, a nossa raiva, as nossas reações. O melhor é, ao invés de simplesmente reagir, é agir a partir de um julgamento mais cauteloso, objetivo e equilibrado. Mais uma vez eu desejo uma ótima alunação e um excelente ciclo de câncer para todos nós. Muito obrigada a você que esteve comigo até aqui. Até a próxima!